Nação palmeirense, a mídia de todo o Brasil ainda discutindo a vitória do Palmeiras contra o Bolívar, né, pela Libertadores, mas o foco total agora é o jogo contra o Bahia, né? Jogo decisivo que ainda mantém o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro, né? Só depende do Palmeiras, né? Expectativa do torcedor pelo mais uma boa atuação, né? Uma boa atuação do conjunto, do elenco. Tem algumas dúvidas, né? Vitor Roque, Facundo Torres, não, o Flaco Lopes. Quem Abel vai escolher, né? Eu acho que quem ele colocar em campo, pessoal, tem condições de fazer um grande jogo e conquistar mais 3 pontos para o Palmeiras, né? O Palmeiras que vem embalado. São algumas vitórias consecutivas, né? Principalmente jogando fora de casa. Agora joga em casa, né? Com apoio da sua torcida, né? Vamos ver o que a mídia tá falando aí. Já quero aqui deixar créditos ao vídeo, né? O canal ESPN Brasil, link na descrição. Final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá, pessoal. E aí sai o terceiro espetacular. Para mim a vitória do Palmeiras era uma vitória assim histórica, até porque os brasileiros não têm boa vida jogando lá. O Silas jogou lá, o Zé jogou lá. Vocês jogaram com a seleção brasileira lá. Eu já fui lá. Eu fui para La Paz muitas vezes. Muitas vezes. Inclusive, aquela entrevista do Zagallo, vocês vão ter que me engolir, era esse que vos fala. Mas é muito complicado. É muito complicado. E eu sei porque não importa se tem 17, 20, 35, 40, 60, a idade não importa. É uma questão de adaptação do organismo. Você chega antes, você chega depois, chega no dia do jogo. O Palmeiras fez uma novidade. É a mesma coisa. O Palmeiras fez uma novidade. O Palmeiras foi treinar um dia antes. Sim. Para tentar se adaptar, ou tentar se adaptar à velocidade da bola, à respiração. Mas ganhou o jogo, é o que importa. Ganhou o jogo, é o que importa. Quanto à declaração do Abel, a minha manifestação contrária à declaração do Abel é que ele mesmo disse que o centroavante do Palmeiras estava jogando coisa nenhuma e estava treinando mal. Ou não falou isso no início do Campeonato Paulista? Mas cadê o Lopes? Cadê o Lopes? Cadê o Lopes? Cadê o Lopes? Não, pedindo sempre o 9, né? Ele estava pedindo, não. Ele falava para o presidente que cadê meu 9? Cadê o 9? O 9 ele não falava não. Ele falava, cadê meu 8? E cadê meu definidor de jogada? É o que ele pedia para o presidente do Palmeiras. O meu 8 e um definidor de jogadas. Aí o Palmeiras deu tudo o que ele pediu. Ele nunca teve um elenco tão bom desde a data que ele aportou nesse país. Nunca teve um elenco tão bom quanto esse. O Abel não teve um elenco numeroso e tão qualificado como tem. Agora, eu convivi muito com um cara que eu tenho um carinho enorme, eu trato ele com o meu coração, porque é um cara que eu tenho realmente muito respeito e assim, trato como um amigo do coração, Luiz Felipe Scolari. O Scolari não tem melhor que o Scolari no nós contra eles. O Scolari é o melhor de todos. O nós contra eles, o Filipão é o melhor de todos. Não tem valente. E eu muitas vezes conversei com o Filipão a esse respeito. E ele precisava, em alguns momentos, dar aquela injeção de ânimo. E isso diz mais. A manifestação do Abel, na minha opinião, minha modesta opinião, essa manifestação do Abel, ela diz mais para o vestiário, sim, do que para a imprensa. Porque ele sabe que ele vai tomar raquetada do lado de cá. E ele não está se importando de tomar raquetada. Tá, entendeu? Sim, que ele não leva desaforo, não. Ele não está se importando, de tomar raquetada do lado de cá. Porque o time do Palmeiras jogou muito pouco no Campeonato Paulista. Mesmo assim, como ele disse, foi para a final do campeonato. E se tivesse jogado 10 tostões, poderia ter feito coisa melhor no Campeonato Paulista. Sem dúvida. Né? Jogou muito pouco. Perfeito? Agora, transferir essa responsabilidade do nós contra eles, isso diz mais para dentro do vestiário. Sabe por quê? Nós temos dois ex-jogadores, né? Para falar o mínimo. Ex-jogadores. E o jogador de futebol adora esse tipo de coisa. Porque ele está sendo abraçado pelo treinador. Tá vendo? Foi lá e falou pros caras, entendeu? Toma! Tá vendo como é que é? O jogador adora esse tipo de coisa porque se sente protegido. Se sente abraçado pelo treinador. Então, a manifestação, eu estou falando isso porque eu tenho um pouquinho de tempo fazendo isso, então eu já vi muitas vezes. E para mim, o mestre disso é o Filipão, porque era pro vestiário. Né? Era o negócio do Paulo Nunes. Paulo Nunes, um dia todo mundo, você sabe essa história? Um dia todo mundo estava descendo para ir para a oração. E aí o último que estava passando era o Paulo Nunes.
Aí o Filipão segurou ele pelo braço e falou, você está indo onde? Eu falei, estou indo por oração. A rapaziada me convidou, Paulo Nunes, hein? Paulo Nunes não Paulo Santos. Ele vê a gente, alô Paulo Nunes, gente, ele vê a gente todo dia. O Filipão segurou ele pelo braço e falou assim, você não, fica aqui comigo. Vamos ver um pouquinho de televisão, fica aqui comigo, você não, fica aqui. Tem que ter entendeu? Né? Tem que ter né? Para equilibrar, você, né? Não pode. Você não, fica aqui comigo, entendeu? O Filipão é isso, abraçava os caras. E é isso que faz o que está fazendo o treinador do Palmeiras, é exatamente isso. A manifestação dele é para os jogadores do Palmeiras, para essa satisfação. Que ótimo que ele possa fazer isso, que ótimo que ele possa melhorar o time do Palmeiras, que ótimo que ele tenha essas condições e que tem um jogo, ontem, o que jogou Emiliano Martínez, parece que ele nasceu lá em La Paz, né? Ele correu o tempo todo correndo. Impressionante. Né? Facundo Torres. Funciona bem, né? Facundo, não é engraçado, né? E ele dá passo para frente, não dá passo para trás, dá passo para frente. Facundo Torres, eu tava com o pé atrás com ele, mas ele tá sob análise. Mas ainda ele já melhorou muito. Opa, tá melhorando muito. Já melhorou muito. E o Gustavo Gomes, quando tá bem na zaga... É outro papo, né? Ele arruma o time de trás para frente. Os caras olham... Sabe por quê? Os caras da frente olham para trás e falam, o Gomes está ali. E tá sem o Murilo Cerqueira, tá sem o Mikael, que estão machucados. O meio, você falou do meio campo, tá sem o Richard Rios, que também tá machucado. Então, assim, ele é muito bom, o Abel. Porque ele achou soluções num momento, sim, delicado. Ganhar contra o Inter lá em Porto Alegre é difícil. Ganhar do Fortaleza lá em Fortaleza é difícil também. E esse jogo ainda, dos 2 jogos, né, na era Abel Ferreira. São 5 vitórias fora de casas consecutivas, né? Quando a gente fala em vitória já é difícil, imagine fora de casa, né? Então, sem sombra de dúvida, isso aí demonstra a qualidade de Abel e a qualidade do elenco do Palmeiras, né, pessoal? Pelos campeonatos sul-americanos que ele perde, um foi contra o Bolívar. Tinha perdido um lá contra o Bolívar. Entre as finais do Paulista, não foi? Foi. Isso, lá em La Paz. Então, assim, botou um time reserva naquela oportunidade. É muito mérito. Mas, o Água gente, Santa era a final, volta do Piquerez e do Gustavo Gomes muda pro Everton. Principalmente pro Everton. Ele fala, tem minha segurança aqui à frente. Porque o Vanderlei é novo. Tudo bem que eu acho que não foi erro dele no gol de cabeça, porque o Piquerez acho que se confundiu ali. Mas é um menino novo ainda, que ainda está crescendo. O Giai tem o quê? Não tem 20 anos o Giai. 21. O Giai tem 21? Ou seja, novo também, acabou de chegar, mal jogou, também está tendo oportunidade. Por quê? Marcos Rocha e Mike machucados. Ou seja, então ele está aproveitando. Ele está tendo uma necessidade de colocar esses jogadores, mas também está achando solução. E isso, é o elenco que ele tem. Eu acho que esse time do Palmeiras, ele encontrou na final do Campeonato Paulista. Quando ele perde, ele começa a encontrar soluções, porque aí o Piquerez, né, joga como terceiro zagueiro, começa a encontrar essas soluções para ele ter um pouquinho mais de, vamos dizer assim, regularidade ou equilíbrio, eu acho. Provavelmente nós não estaríamos falando do Palmeiras jogando o que está jogando hoje se o Marcos Rocha estivesse bem. Se o Mike estivesse bem, provavelmente ele estaria sempre com aquela situação de o Marcos Rocha faz um terceiro zagueiro sem a bola, quando está sendo atacado, com a bola ele sai e tal, porque era isso que ele vinha fazendo em quase todos os jogos. Então, assim, eu acho que eu estou com o Pascoal nessa. O Campeonato Paulista, todos nós sabemos que serve como para os times grandes, é uma pré-temporada de luxo. É uma pré-temporada de luxo, porque ele roda todo o elenco, ele põe todo mundo para jogar, só que ele demorou demais para encontrar o time até a final. Aí chega na final, se aproximando da final, ele começa a colocar o time mais forte, os titulares, a repetição de jogadas, aproveitando o entrosamento. Perdeu, paciência, faz parte, ganha, perde, empata, isso é o futebol. Agora ele encontrou a equipe. Essa declaração aí, como o Pascoal falou, de todos contra o Palmeiras, tá? Isso aí me parece muito mais um lado de infantil, né? Porque assim, nós estamos no ano de 2025. 2025, eu não posso me comportar como uma criança de 10 anos, 12 anos, que você me criticou, agora eu vou guardar, sabe aquela coisa de, o rancor? Eu vou usar isso aqui, olha, tá vendo, ele jogou, ele falou mal da gente aqui, falou isso aqui, assim, sabe, não dá mais para você fazer isso. Da mesma forma que ele fala que temos que ser profissionais, ele tem que ser profissional e entender. Quando ele erra, ele vai ser criticado. Quando ele acerta, ele vai ser elogiado. Como tem sido feito agora aqui no Brasil, mas isso é feito no Brasil, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Quando ele trabalhou no PAOK, lá em Tessalonique, provavelmente, quando ele errou, ele foi criticado. Quando ele acertou, PAOK, em Tessalonique. Eu tô aprendendo, cara.
Não é PAOK, é PAOK. 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 E como que é Bright White? Braithwaite. Estilo... Estilo Vitor Braithwaite. É assim, né? Braithwaite. Vitor Birner, né? Então, assim, eu acho Aí que... foi o óculos pra frente, assim. que o Birner fica assim, né? E antes ele faz assim, né, Pascoal? Pra pegar um negócio assim... Então, assim, eu acho que ele precisa entender esse tipo de situação, sabe? Até porque, como eu aprendi com os meus pais, né, e com meus avós, que você tem que escutar um pouco as pessoas mais velhas. Só um pouquinho, porque provavelmente essas pessoas mais velhas têm muito mais experiência, ou viveu, né? Tem muito mais coisas na vida, passou por muito mais coisas na vida para aprender. Não dá mais para você ficar fazendo isso. Não dá mais para ficar se apegando a esse tipo de coisa. Sabe por quê? Assim, você fica sempre na mesma situação, você fica sempre no mesmo jeito. Porque aqui não tem nada pessoal, né, Zé? Não é nada pessoal, ninguém aqui está falando. Agora, você ganha um bom salário, você é reconhecido, porque todos nós reconhecemos que o Abel é o principal, é um dos principais, se não o melhor treinador aqui no futebol brasileiro. Ele é o maior treinador da história do Palmeiras. Todo mundo fala. Eu tenho certeza que se você pegar 10 pessoas e falar assim, qual o treinador da seleção brasileira você gostaria ali colocar? Muitos dos 10, umas 5, 6 pessoas iriam falar... É Abel Ferreira, porque ele é bom. O Abel é bom. Só que assim, ele tem que entender que ele erra também. E quando ele erra, ele tem que aceitar o erro. A vida é assim, eu erro, o Pascoal erra, todos nós erramos. A gente erra e acerta. Entendeu? Agora vem ficar nesse, nós contra todo mundo contra, sabe? Eu vou pegar o recorte de quem falou, vou colocar no vestiário, vou fazer isso assim. Sabe, é uma coisa que eu particularmente, com essa geração nova de jogadores de futebol, você vê. A expressão que ele usou foi gelar a imprensa, né? E generalizou, né? Não, nós temos que ficar frios, gelados. Você viu? Nós temos que ficar gelados. Essa expressão, não, se ele for a ferro e fogo, o Rios comentou no Twitter. O Rios comentou no Twitter. Não tem, hoje em dia essa é uma geração que está espalhada, o foco, a discurso que serve do vestiário para dentro, do vestiário para fora. Eu falei, ele falou pro vestiário, não falou para... E aí, você vê, vamos pegar uma coisa boa, tô vendo ali a Tarja, né? A OTP ali, a Tarja. A Tarja. Você tá lendo as coisas, né? Eu tô conseguindo, Pascoal. De longe eu enxergo. De longe eu enxergo de perto. Calma. Obrigado. Ô, Jardim, se você quiser, pode ligar pro Abel, teu conterrâneo, e perguntar pro Abel por que ele deixou o Dudu no banco. Por que depois da terceira... Dudu? Por que depois da terceira partida que o Dudu volta da Arábia, né? O Dudu começou a reclamar. Você lembra, Pascoal? Reclama, só eu que saio. Aí tá bom, sai de novo. E o Abel deixou muito claro, Dudu, nós ganhamos Libertadores, nós ganhamos Brasileiro sem a sua presença. Aqui é um time. Ninguém vai jogar aquela coisa que temos que jogar em sua função, o time joga para você. Isso não existe aqui. Todo mundo corre, todo mundo se dedica, todo mundo faz os seus sacrifícios dentro de campo e quem ganha é o Palmeiras. Ô, Leonardo Jardim, se você quiser dar uma ligadinha pro Abel, porque... Nação palmeirense, a mídia discutindo a vitória do Palmeiras, né? Ainda pela Libertadores, né? E alguns pontos aí, né? Principalmente a coletiva de Abel Ferreira depois do jogo, onde ele fez algumas críticas. Mas, pessoal, temos que ser coerentes, temos que ser verdadeiros, né? Acho que Pascoal falou aí e foi bem preciso, né? Ele quis jogar para a torcida ali, né? Ele, não ser realista, ele deu uma jogada para a torcida, né? Para os vestiários, né? Porque temos que ser realistas. Abel Ferreira é um ótimo treinador, é o maior treinador da história do Palmeiras, é um treinador que conhece futebol, e eu dizia aqui, né, quando muitos pediam a cabeça de Abel Ferreira, eu dizia, se tá ruim com Abel, pior vai ser sem Abel, né? É um cara que entende do Palmeiras. Se tem um cara que pode tirar o Palmeiras dessa situação, é Abel. Mas muitos criticavam, né? Acho que a crítica faz parte, né? Principalmente num mundo onde você é bem pago para fazer aquele trabalho. E quando você não começa a desenvolver um bom trabalho, as críticas vão aparecer. Acho que isso aí é normal, é do futebol, né? Só que Abel, ele é aquele treinador, primeiro que ele não aceita críticas. Para ele, tá sempre certo, né?
você vê que quando ele faz uma coisa errada, né? Que todos criticam, né? Claro, a mídia é a voz da torcida às vezes, né? A mídia critica, a torcida critica. Na derrota ele não fala. Quando tem a vitória, ele diz que não mudou nada, continua do mesmo jeito, né? Para justificar aquela derrota passada. Mas não. A gente sabe que mudou, né? Por exemplo, o Palmeiras começou a jogar bem e ele não dá o braço a torcer, que foi depois daquela saída de Veiga, onde ele deslocou Estevão para o meio e colocou Felipe Anderson na posição dele, né? Na posição que ele vinha jogando bem lá na Itália, né? E o Palmeiras começou a jogar bola. Mas ele não dá o braço a torcer, ele não diz que foi isso, né? Por quê? Porque a mídia, os torcedores, os palmeirenses, todo mundo já pedia isso fazia tempo. E ele é aquele cara que ele não dá o braço a torcer, ele não assume. Ele diz que o Palmeiras está o mesmo Palmeiras, não mudou nada. Quando todo mundo sabe, né? Que ele fez essas mudanças, né? E essas mudanças resultaram em efeito, né? Palmeiras jogando melhor. Mesma coisa ele fez com o Endrick, pessoal. Todo mundo pedindo o Endrick no time, e ele segurando no banco. Até uma hora que não teve como mais sustentar e teve que colocar o menino, né? Ele é sempre contra a opinião. Se tem um jogador que tá mal e outro que pode substituir, se a torcida pedir, ele não coloca. Isso é fato. Se a torcida pedir, se a mídia sugerir, ele não coloca. Ele não dá o braço a torcer, né? Eu acho que é um dos defeitos de Abel. Mas eu acho que todo mundo tá nesse mundo aqui para aprender, né? E a gente espera que ele aprenda, né? O Palmeiras logo mais enfrenta o Bahia nesse um jogo decisivo, né? O Bahia, que é um outro grande clube do futebol brasileiro, fazendo boa campanha na Libertadores. A expectativa do torcedor palmeirense é por mais uma boa atuação do time, né? Eu acho que o torcedor palmeirense não está só olhando agora só para o resultado, né? O torcedor palmeirense agora olha para o desempenho da equipe, né? Então, se o desempenho tá bom, consequentemente o resultado vai aparecer, pessoal. É isso que vem acontecendo nos jogos do Palmeiras, né? O Palmeiras não fazendo aquelas ligações diretas, né? Hoje você não vê mais aquele Palmeiras fazendo ligação direta, né? Chegando na linha de fundo, cruzando na área, não. É jogada trabalhada, é infiltrações, é triangulações, é tabela com os jogadores. Quem ganha é o time, né? E o torcedor, cada dia que passa, se sente mais confiante, né? Porque sabe que está mais próximo da vitória, né? Contra o Bahia, a gente espera que mais 3 pontos, firme ali na liderança do Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso aí é importante, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Porgo News e até a próxima, pessoal.